Oi, eu sou Fernanda Bergamo, a sua professora de redação. E hoje eu vim aqui dar dicas, mas em formato de respostas, porque muita gente me manda umas perguntas que eu sei que deixam qualquer pessoa que está se preparando para o Enem, para concursos, para vestibulares, muito angustiada. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta que me enviou é assim: Fernanda, se eu começar agora, ainda vai dar tempo? Tudo vai depender da sua dedicação. Não importa se você tem apenas 2 meses, 3 meses ou apenas um mês. Tudo vai depender de como você se dedica. Obviamente, não é apenas a redação que vai fazer você conquistar a tão sonhada vaga. Mas digamos que você esteja preocupado com redação agora e que você tenha menos de 3 meses para essa preparação. Acredite, dá tempo sim, mas você vai precisar se organizar e levar muito a sério a sua produção textual. Então, o mínimo é produzir uma redação por semana. E buscar temas possíveis de serem abordados e com a cara da banca que você vai enfrentar. Não adianta, por exemplo, para o Enem, você treinar tema polêmico. O Enem não tem esse perfil. Ou treinar muito temas subjetivos, metafóricos. O Enem não aposta na subjetividade. Então, a primeira coisa é produzir um texto por semana de temas dentro da realidade social do Brasil. Isso é fundamental. Você precisa ter feedback, você precisa ter um retorno desse texto. Então, você vai perguntar a alguém que você confia. É óbvio que de preferência um professor, certo? Mas é possível, se você não tiver condições de fazer um curso, de se preparar bem, mesmo sem ter um professor à sua disposição. Mas para isso você tem que ter um bom leitor para a sua redação. Aquela pessoa que primeiro domine qual é o gênero, que é o dissertativo argumentativo, e que também tenha domínio da norma culta, para dizer o que é que você errou em termos de grafia, em termos de gramática, para apontar dificuldades de legibilidade ao seu texto. E para dizer que o texto está muito expositivo e que aquela banca pede a sua opinião, a defesa do seu ponto de vista, a apresentação de argumentos. Se você tiver um leitor desse e se você se dedicar, você chega lá. Mas mais do que fazer uma redação por semana e receber o feedback dessa pessoa, você precisa muito que na próxima redação você se comprometa a não cometer os mesmos erros da redação anterior. Porque é assim que sua nota se mantém e melhora e você chega à melhor redação da sua vida. Essa preparação também exige atualização. Você tem que se manter bem informado sobre os acontecimentos da sua cidade, da sua região, do seu país. Mas não basta ter apenas a informação. Diante dela, você precisa emitir a sua opinião. E ao emitir sua opinião, você tem que apresentar bons argumentos para defendê-la. Agora, tem uma particularidade no Enem que você não pode descuidar. O tema é um problema. Você vai desenvolver teses, as suas opiniões a respeito desse problema. E ao final do seu texto, você vai ter que apresentar soluções para esses problemas. Naquele detalhamento que a proposta do Enem pede na competência número 5. Porque essa proposta tem que ser conectada aos problemas desenvolvidos. E ela precisa ser detalhada. Você tem que colocar o agente, a ação, o meio e o objetivo. E você precisa garantir, dentro dessa redação, repertório sociocultural variado. Variado, viu, gente? Não adianta tacar sua citação filosófica ou ser um texto enriquecido com alusões históricas. O Enem, na sua segunda competência, pede para que você apresente informações de várias áreas de conhecimento. Então, tem que ter um dado estatístico, uma alusão histórica, por exemplo. Ou tem que ter a menção a um filme, e aí você faz uma citação de um filósofo para mostrar áreas de conhecimento diferentes. E nada de decorar DOC. Que danada é DOC, Fernanda?
Você nunca assistiu a um vídeo meu, porque eu falo de DOC o tempo todo. Tem até vídeo sobre isso, especificamente sobre DOC. Mas eu vou te dar vou dar uma molezazinha para você. DOC é domínio de outras áreas de conhecimento. É o meu apelido para o repertório sociocultural variado exigido pela competência número 2. Então, não adianta decorar DOC. Decorar aquela citação que parece caber em qualquer temática, ou começar com uma frase de direitos humanos abrindo a sua redação, porque a banca percebe quando o DOC é forçado. DOC bom é bem contextualizado. Na introdução, ele é pano de fundo para o tema. Nos desenvolvimentos, ele é a exemplificação e provas das suas teses. Na conclusão, você quer dizer que tem que ter DOC na conclusão, Fernanda? Sim, se você quer disputar nota 1000, tem que ter DOC em todos os parágrafos. Dá uma olhadinha nas redações nota 1000. Nunca olhou? Nunca teve curiosidade? Pois bem, tem cartilha à disposição de vocês das redações que obtiveram nota máxima nos 2 últimos anos. E foram pouco mais de 50 em cada ano, viu, gente? Esses jovens, eles se reuniram para oferecer para você essa cartilha sem custo nenhum. E é tão importante se inspirar em textos que foram considerados perfeitos por essa banca tão exigente, se inspirar neles e observar que técnica é fundamental. Eu tenho um aluno que foi o único pernambucano do ano passado a obter a nota máxima. Ele obteve a nota 1000 seguindo técnicas que eu ensinei bem direitinho. As dicas que eu estou dando a você aqui e agora. A redação de Tiago Nakazone tinha DOC em todos os parágrafos. Não era um texto só expositivo, ele era argumentativo, ele defendia o ponto de vista. Ah, Fernanda, esse menino é um gênio. Não, um menino que quando fez o Enem tinha 17 anos e que estava concluindo o ensino médio. Tinha acabado de concluir. Um jovem como você. Não era um leitor muito assíduo, não. E usou o que ele mais gostava e dominava. Como menino da área de humanas, usou as informações que tinha de filosofia, de sociologia, e demonstrou a sua paixão por cinema, pelas séries e pelos filmes a que assistia, dentro do texto dele do ano passado. Numa redação brilhante. Linguagem simples, nada rebuscada, mas não tinha ali receita pronta de bolo não, viu, gente? Era um texto autoral, por isso não decore DOC, para forçar a barra dele no seu texto. E nem pensar em terminar a sua redação, a conclusão da sua redação com a citação solta. Vá por mim, a banca odeia. Quem escreveu o texto da sua redação? Não foi você. Então, o autor é você. Quando você termina a sua redação com a citação de uma outra pessoa, você deu voz a outra pessoa. A citação serve para apoiar as suas ideias, para comprová-las ou para ir contra o que você está dizendo, como forma de você mostrar que há pessoas que dizem coisas com as quais você não concorda. E eu estou falando você, mas você sabe que você não pode ser pessoal. Você não pode usar a primeira pessoa do singular. Não é verdade? O seu texto tem que ter o distanciamento da terceira pessoa, tradicional. Ou você pode usar a primeira do plural? Sim. Porque quando você usa nós, você não está falando de você e do seu amigo. Você está falando de você e dos jovens da sua geração. Das pessoas, do grupo do qual você faz parte. Então, mantenha-se informado, pratique bastante, receba o feedback, se comprometa a não cometer as mesmas falhas na produção seguinte, domine as 5 competências. Eu falei aqui um pouquinho da 2 e da 5, mas a competência 1 pede que você mostre que domina a norma culta. E olha, quem escreve o texto é você. Para que você vai escrever uma palavra se você não domina a grafia dela? Substitui por um sinônimo, mas não arrisque perder pontos preciosos que podem significar o seu insucesso. A competência 1 vai cobrar gramática, vai cobrar grafia e vai cobrar estética. E quando eu falo de estética, pelo amor de Deus, capriche na letra.
Você não pode perder a vaga porque a gente não conseguiu ler seu texto. Seu texto tem que ser legível. E se sua letra não é lá muito legível, comece a trocar a letra cursiva pela letra de forma. Claro, diferenciando a maiúscula da minúscula. Não dá bobeira, tá certo? E cuida da margem direita e da margem esquerda. Regulariza a distância de início de parágrafo e acredite no que eu vou dizer. Se você quer disputar a nota máxima, ou pelo menos um notaço, não escreva redações com 3 parágrafos. Porque redações com 3 parágrafos têm apenas um desenvolvimento. Não é verdade? Isso significa que a sua redação só tem uma tese. E quando um candidato só elege uma tese, ele já está dizendo para a banca que não domina muito o tema. Então, redação que disputa a nota máxima tem que ter 4 parágrafos, 2 teses, portanto. Uma outra coisa que é muito importante para quem quer disputar a nota máxima. Nunca escreva uma redação com menos de 25 linhas. Você tem que ficar lá entre as 28 e 30 de preferência. Por quê? Porque para você conseguir colocar tudo nesse texto, seguindo as orientações das 5 competências, você vai chegar à 30ª linha. A conclusão da redação do Enem já é a de uma redação que exige um espaço maior. Eu sei que você está preocupado com o tempo, mas não economiza linha para economizar tempo, porque você economiza nota, e isso não é legal. A única coisa que você pode economizar na redação do Enem é o título. No Enem o título não é obrigatório. Então, qual é o meu conselho? Não coloque, você não vai ganhar nada com ele. E ainda corre o risco de perder. Porque você vai perder o espaço de uma linha, você vai perder tempo para pensar nesse título e você ainda pode cometer alguma rasura, alguma falha gráfica, alguma falha gramatical e criar um título inadequado. Então, se você não tem nada a ganhar com o título, para que colocar? É a única coisa que você vai economizar na redação do Enem. De resto, você não pode economizar na qualidade. Outra coisa, e no dia da prova? Tem muita gente que pergunta, Fernanda, começo pela redação ou não começo? Eu tenho certeza que você vai abrir o caderno e vai procurar logo o tema da redação. Não tem ninguém que eu conheça, acho que não tem ninguém no mundo inteiro, que numa prova de redação, mesmo com um monte de questões objetivas, vai pensando assim, não vou olhar o tema logo não, vou fazer logo as questões objetivas, não estou curioso, é claro que você está. Então, no dia, você vai abrir e vai olhar o tema. Vá por mim, o nervosismo cega a gente. A gente lê porque é alfabetizado e às vezes não entende o que a gente leu. Respira fundo e lê novamente. E começa a se fazer perguntas sobre o tema. O que é que eu acho disso? O que é que eu sei sobre isso? Porque isso vai fazer você começar a se acalmar e pensar. Se você não gostar do tema ou se você achá-lo difícil, nem comece o rascunho. Vá para as questões objetivas com um tema na cabeça. Olha, você tem tantas questões objetivas no mesmo dia que com certeza um dos textos de apoio dessas questões objetivas vai te trazer uma ideia para você desenvolver sua redação. E mesmo que pareça que não tenha nada que você vá usar das questões objetivas na redação, você já se distanciou, já se acalmou um pouquinho e vai estar pronto para começar. Mas, se você gostar do tema, gostar mesmo, depois daquele momento do susto, olha, não vá pensando, vou gostar do tema de cara. Ninguém gosta do tema de cara. Todo mundo acha, eita, podia ser melhor. Mas você tem domínio sobre o tema, faça seu rascunho. Leia os textos motivadores com muita atenção. E tem jeito de ler texto motivador de forma produtiva, não sei se você sabe. Então, assim, quando você for se deparar com a temática e observar qual é a pegadinha, e que história é essa de pegadinha? Você não sabe o que é DOC e não sabe o que é pegadinha, nunca assistiu a um vídeo meu. Então, procura vídeo meu sobre pegadinha na redação do Enem, tá certo? Olhou o tema, identificou a pegadinha, vai fazer a leitura dos textos motivadores. Aí, leia os textos motivadores seguindo essa ordem. Eu vou dizer agora.
Primeira coisa, se o texto tiver título, olhe o título para ver qual é o assunto, se é geral ou é específico, tá? Normalmente não tem título. Não leia o texto. Pule para as informações sobre o texto. Eu quero que você descubra quem é o autor, qual é o veículo e qual é a data. Isso vai fazer toda a diferença e ainda vai enriquecer um monte de ideia na sua cabeça. Se você conhecer o autor, você já vai começar a criar pontes com aquilo que você já leu dele. Se você não conhece o autor, mas você olha pela data, que é um texto antigo, você não vai se surpreender com a linguagem. Então, essas são informações muito importantes antes da leitura dos textos motivadores. Aí, mergulhe na leitura dos textos motivadores, caneta na mão, e saia marcando o que chama a sua atenção. Mas sabe o que é produtivo marcar? Causas, consequências, prós e contras, passado e presente, soluções. Porque quando você tiver marcado seus textos com essas informações, você vai poder tirar dos textos as suas teses, os seus docs e até as soluções para apresentar na conclusão. A leitura do texto motivador é quase um bote salva-vidas. Vá por mim, se você não gostar do tema ou tiver pouco domínio sobre ele, deixa eu voltar a falar de Tiago Nakazone, o meu aluno que tirou 1000 na redação do ano passado. As 2 teses que levaram Tiago a tirar a nota máxima foram tiradas do texto de apoio. Pois é. Então, tudo é uma questão de treinar. Lembrando passo a passo no dia da prova. Se você gostou e fez o rascunho, não passa limpo imediatamente. Faz as questões objetivas, tá certo? Pula as mais difíceis, pula as mais longas, pula as que você não sabe. Faz as rápidas, faz as médias e faz as do assunto que você domina. Depois de passar pela prova toda, você deixou o rascunho, volta para o rascunho. Porque aí você vai ter condições de melhorar esse texto. Se tiver uma ideia superficial, você vai poder aprofundar. Se tiver uma ideia fraca, você vai poder substituir, porque você vai olhar o seu texto com olhos estranhos. E isso é bom, sabe por quê? Porque você vai começar a observar que repetiu uma palavra ou que até cometeu alguma falha de pontuação, de concordância, de crase. Essa é a melhor forma. Veja, não tem receita e não tem milagre. Deus ajuda, mas o trabalho é seu. Siga essas dicas. Se gostou desse vídeo, ó, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Quem sabe eu não vá gravar um vídeo respondendo a sua questão. Bons textos para você!